Eu vou falar agora da Lei 13.146, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Artigo 1º. É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, destinada a assegurar a promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. É sobre isso que se destina esse estatuto, incluir a pessoa com deficiência no meio social e na cidadania. Essa lei tem como base a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo do Congresso Nacional. E vamos lá, no artigo 2º, ela considera-se que é uma pessoa com deficiência, aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual e sensorial, o qual a interação com uma ou mais barreiras pode obstruir a sua participação plena ou efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por uma equipe multiprofissional e interdisciplinar, na qual essa equipe vai considerar os impedimentos das funções e nas estruturas do corpo, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, a limitação do desempenho de atividades, a restrição de participação. O Poder Executivo criará instrumentos para a avaliação da deficiência. O exame médico pericial é um componente da avaliação biopsicossocial da deficiência e poderá ser realizado com o uso de tecnologia da telemedicina ou por análise documental, conforme situações e requisitos definidos em regulamento. É instituído o cordão de fita com desenho de girassóis como símbolo nacional que identifica a pessoa com deficiências ocultas. Esse símbolo aí, essa fita dos desenhos de girassóis, ele é opcional, a pessoa ela não é obrigada a portá-la no pescoço. A ausência dessa fita não vai prejudicar em nada dos seus direitos como uma pessoa com deficiência, e também o uso dessa fita também não será suficiente para dispensar o uso de documentos que comprovem a questão da deficiência, caso seja solicitado. Para fins da aplicação desta lei, aqui vai falar sobre como essa lei vai ser aplicada. Primeiro, a respeito da acessibilidade, que é o que? A possibilidade de condições do alcance por utilização da segurança e autonomia, para que a pessoa com deficiência possa ter acessibilidade, ser acessível os lugares para ela. Também tem o desenho universal, que é a concepção de produtos, desenho universal, concepção de produtos, programas e serviços a serem usados por todos, sem a necessidade de adaptações, aquele jeitinho brasileiro. 3. Tecnologia assistiva ou ajuda técnica, com produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços. Então, as tecnologias assistivas são mais produtos. O desenho universal é a concepção deles, ok? Barreiras. O que é uma barreira? É um entrave, é um obstáculo, algo que impeça a participação social daquela pessoa. E quais são essas barreiras? Existe a barreira urbanística, que é aquela que está em vias públicas, onde todos têm acesso. Tem aquelas barreiras arquitetônicas, que é já dentro dos edifícios, pode ser eles públicos ou privados. Tem as barreiras dos transportes, que nem um ônibus, etc. O Uber até, né? Barreiras nas comunicações e na informação, algum tipo de obstáculo que não ajude
que aquela pessoa tem acesso à informação, por exemplo, uma pessoa surda, não ter um intérprete ali de Libras que facilite, isso daí seria uma barreira, um entrave. Barreiras atitudinais, que aí é mais questão de mau caráter, questão das pessoas verem a deficiência da pessoa e articular impedimento para ela por causa disso, que prejudiquem a participação daquela pessoa. E barreiras tecnológicas, que é aquelas que impedem o acesso da pessoa com deficiência a tecnologias, tipo um teclado que não seja um teclado colmeia para as pessoas que já têm uma dificuldade motora. A falta disso já é uma barreira, né? E outros fins que a lei pode aplicar também, que ela deve aplicar é na comunicação, que a comunicação abrange todas as pessoas, independente se elas têm dificuldade, surdez ou algo do tipo. Tem que ter a questão das libras, dos TICs, que são tecnologias de informação e de comunicação. Essa comunicação ela tem que ser clara para todos, independente se a pessoa tem deficiência ou não. Adaptações razoáveis, que seria o quê? O jeitinho brasileiro, quando já tem aquela obra, tudo, tem que ter algum tipo de adaptação para o uso de uma pessoa com cadeira de rodas ou para uma pessoa com deficiência motora. Então, vamos fazer esse tipo de adaptação quando necessário, que são os ajustes, né? Elementos de urbanização, quaisquer componentes de obras de urbanização, tipo pavimentação, saneamento, encanamento, tudo isso que seja, na verdade, direcionado para todos, independente se a pessoa tem deficiência ou não. Mobiliário urbano, tipo, seria mais a questão de semáforos, postes, sinalização, tem que estar de fácil acesso para que a pessoa com deficiência também consiga ter acesso a essa sinalização. Pessoa com mobilidade reduzida, ou que tenha qualquer motivo. Nesse caso, a pessoa com mobilidade reduzida, ela pode ter essa mobilidade reduzida por pouco tempo, logo vai melhorar ou longo prazo, pode ser permanente ou temporária, né? E quais são as pessoas que entram nesse tipo de requisito? É o idoso, a gestante, a lactante, a pessoa com criança no colo, isso pode ser para os homens também, homens com criança no colo e obesos. Residências inclusivas, que são unidades de oferta, onde serviços de acolhimento do Sistema Único de Assistência, como SUAS, né? Áreas residenciais na comunidade que atendam essas pessoas com deficiência, que não têm onde se abrigar. E a moradia para a vida independente da pessoa com deficiência, estruturas adequadas também para que eles possam se abrigar, né? E tenham um máximo conforto possível, né? E respeitem e ampliem o grau de autonomia de jovens e com deficiência e etc. Atendente pessoal, que é um membro ou não da família, com ou sem remuneração. Esse atendente, tem coisas aqui que, sinceramente, atendente, acompanhante, profissional de apoio, atendente e acompanhante, eu acho que é quase a mesma coisa, mas eles estão separados aqui. O atendente, ele pode ser da família ou não, ele pode receber por isso ou não. E ele faz os cuidados básicos e essenciais para a pessoa com deficiência. Não é necessário que ele tenha algum tipo de conhecimento vindo por algum tipo de instituição, algo do tipo. Profissionais de apoio escolar, esses já não, esses já estão lá do lado da criança dentro da escola ou do adulto, né? Exercendo atividades de alimentação, higiene e locomoção do estudante. Todas as atividades escolares, ele está do lado ajudando instituições, isso pode ser tanto públicas como privadas. E o acompanhante, ele pode ou não desempenhar a função do atendente pessoal. O acompanhante ele só fica do lado. O atendente é o que cuida. Capítulo 2, ele fala da igualdade e da não discriminação.
Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades. É considerada discriminação toda forma de exceção, restrição, exclusão, omissão, ação que prejudique, impeça, anule, entre outros. A pessoa com deficiência não está obrigada à fruição de benefícios decorrentes da ação afirmativa. A pessoa com deficiência será protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão. Tão óbvio, né? Mas tem que ter uma lei para isso, porque nem sempre o óbvio é enxergado pelas pessoas. Para os fins da proteção mencionada, são consideradas especialmente vulneráveis. Quais são as pessoas vulneráveis? Criança, adolescente, mulher, idoso com deficiência, ok? A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa. Isso não vai proibir ela, a deficiência não proíbe ela de casar e constituir uma união estável. A deficiência não proíbe ela de exercer seus direitos sexuais e reprodutivos. A deficiência não proíbe ela de exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e ter acesso às informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar. A deficiência não proíbe que ela conserve sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória. A deficiência também não a proíbe de exercer o direito à família, à convivência familiar e comunitária. E a deficiência também não proíbe de exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela, à adoção, como adotante ou como adotando. Em igualdade de oportunidade com as demais pessoas. É dever de todos comunicar à autoridade competente, caso veja algum tipo de ameaça, violação aos direitos da pessoa com deficiência. No exercício de suas funções, os juízes devem remeter peças ao Ministério Público. É dever do Estado, da sociedade e da família assegurar a pessoa com deficiência com prioridade, efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade, à maternidade, à alimentação, à habitação, tudo, ok? Artigo 9º. A pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário, sobretudo com qual finalidade? Proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, atendimento em todas as instituições e serviços de atendimento ao público, disponibilização de recursos, tanto humanos como tecnológicos, igualdade de passageiros e garantia de segurança no embarque, acesso à informação e disponibilização de recursos de comunicação acessível, recebimento de restituição do imposto de renda, tramitação processual e procedimentos judiciais e administrativos tem por parte ou interessada todos os atos de diligência. Então, a pessoa com deficiência, ela entra na frente na recepção da restituição do imposto, ela entra na frente na questão de tramitação de processo, mesmo ela sendo parte ou interessada, ela tem proteção e socorro, ela entra na frente na questão de proteção e socorro, atendimento em todas as instituições, né? E aqui, os direitos previstos neste artigo extensivos são extensivos ao acompanhante da pessoa com deficiência e ao atendente pessoal, exceto na questão de restituição e tramitação processual. A pessoa, o atendente, o acompanhante que tiver um deficiente, ela também entra na frente na questão de proteção e socorro, no atendimento público, na disponibilização de recursos, etc., mas menos no recebimento da restituição do imposto e na tramitação processual. Aqui, direitos fundamentais, direito à vida. Compete ao poder público garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo da vida. Em situação de risco, emergência ou estado de calamidade pública, a pessoa com deficiência será considerada vulnerável, devendo o poder público adotar medidas para sua proteção e segurança. A pessoa com deficiência não poderá ser obrigada
a intervenção clínica ou cirúrgica, tratamento ou institucionalização forçada. O consentimento da pessoa com deficiência em situação de curatela poderá ser suprido na forma da lei. O consentimento prévio, livre e esclarecido da pessoa com deficiência é indispensável para a realização de tratamento, procedimento, hospitalização e pesquisa científica, somente com o consentimento do deficiente. Em caso de pessoas com deficiência em situação de curatela, deve-se assegurar sua participação no maior grau possível para a obtenção do consentimento. A pesquisa científica envolvendo uma pessoa com deficiência em situação de tutela ou curatela deve ser realizada em caráter excepcional, apenas quando houver indícios de benefícios diretos para a saúde ou para a saúde de outras pessoas com deficiência, desde que não haja outra opção de pesquisa e eficácia comparável com participantes não tutelados ou curatelados. A pessoa com deficiência somente será atendida sem o consentimento prévio, livre e esclarecido em casos de risco de morte e emergência de saúde, resguardado seu superior interesse e adotadas as salvaguardas legais cabíveis. Direito à habitação e à reabilitação. O processo de habitação e reabilitação é um direito da pessoa com deficiência. A lei considera violência contra a pessoa com deficiência qualquer ação ou omissão praticada em local público ou privado que lhe cause morte, dano ou sofrimento físico ou psicológico. Direito à educação. A educação constitui direito da pessoa com deficiência a assegurar sistemas educacionais inclusivos em todos os níveis de aprendizado ao longo da vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais, sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar a educação de qualidade, colocando a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar o sistema educacional inclusivo em todos os níveis de modalidade, o aprimoramento dos sistemas educacionais visando a garantir condições de acesso, permanência e participação na aprendizagem por meio da oferta de serviços e de recursos de acessibilidade que eliminem barreiras. O projeto pedagógico institucionalize o atendimento educacional especializado, assim como os demais serviços e adaptações razoáveis para atender às características dos estudantes com deficiência. Oferta da educação bilíngue em Libras como primeira língua na modalidade escrita, a língua portuguesa como segunda língua, em escolas de classe bilíngues e em escolas inclusivas. Adoção de medidas individualizadas e coletivas em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes com deficiência, favorecendo o acesso, a permanência, a participação e a aprendizagem em instituições de ensino. Pesquisas voltadas para o desenvolvimento de novos métodos, técnicas pedagógicas e materiais, planejamento de estudo de caso, elaboração de plano de atendimento educacional especializado, participação dos estudantes com deficiência e de suas famílias, adoção de medidas de apoio que favoreçam o desenvolvimento, adoção de práticas pedagógicas inclusivas pelos programas de formação, formação e disponibilização de professores para o atendimento educacional especializado, oferta de ensino Libras e sistema Braille de uso de recursos de tecnologia assistiva, acesso à educação superior e à educação profissional e tecnológica em igualdade de oportunidades, inclusão e conteúdos curriculares em cursos de nível superior, educação profissional técnica e tecnológica, acesso de pessoas com deficiência em igualdade de condições a jogos, a atividades recreativas, esportivas e de lazer no sistema escolar, e a acessibilidade para todos os estudantes, trabalhadores de educação e demais integrantes nas edificações, nos ambientes, nas atividades concernentes e todas as modalidades, etapas e níveis, a oferta de profissionais do apoio escolar, a articulação intersetorial, a implementação de políticas públicas, as instituições privadas, qualquer nível de modalidade de ensino,
As instituições privadas não vão ter o artigo 4º, que é ofertar a educação bilíngue. Eles não são obrigados a ofertar a educação bilíngue na instituição privada e nem as pesquisas voltadas para o desenvolvimento de novos métodos. No processo seletivo para ingresso ou permanência nos cursos oferecidos pelas instituições de ensino superior e educação profissional, tecnológica pública e privada deve adotar as seguintes medidas. Essa daqui já é mais para ensino superior e no concurso não é para essa área. E seria isso, o estatuto da pessoa com deficiência para a educação especial.